Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, esse último painel, sobre como desenvolver e-commerce viável considerando os desafios geográficos da Amazônia. Por mais que o e-commerce ele não esteja, né, diretamente no setor da economia criativa, a gente tem visto, né, nesses últimos painéis a importância, né, e a relevância, né, da parte logística, não só na cadeia produtiva, mas também em como a gente consegue escoar essa produção e também trazer, né, outros materiais, outras matérias-primas de outros lugares. E aí, para conversar sobre isso, né, e como que a gente consegue encontrar soluções e como que está o estado atual, né, da questão logística, né, na Amazônia, a gente tem hoje o Danilo Garcia, o Fábio Oada e o Gustavo Garcês aqui com a gente. A gente vai fazer uma apresentação rápida deles e aí a gente vai começar o bate-papo. Bom, primeiro, a gente tem aqui um prazer receber ele, Danilo Garcia, que é gerente-geral de logística da Bemol S.A. Ele tem 21 anos de experiência em processos produtivos, engenharia industrial, gestão de armazéns e gestão de transportes, sendo 18 anos na indústria e 4 anos no varejo. Atualmente, ele é gerente-geral de logística na Bemol S.A., responsável por 6 centros logísticos que realizam abastecimento de lojas e farmácias, montagem de imóveis a domicílio e last mile para mais de 70 municípios no Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Acre. Formado em Engenharia de Produção Mecânica na Unip de Manaus, pós-graduado em Engenharia de Produção na UEA, MBA em Lean Manufacturing na FUCAP Amazonas e finalizando a pós-graduação em Business Intelligence e Analytics na Conkers. Também é Senior Lean Expert e Supply Chain Management Expert formado pela Siemens AJ Learning Campus. Seja bem-vindo, Danilo. Foi um prazer ter você aqui. Bom, gostaria que você se apresentasse, né, e comentasse um pouco, né, dessa sua trajetória profissional aqui na Amazônia, como que você tem visto, né, a evolução, né, da cadeia de suprimentos e das dificuldades, por mais que a gente não vai entrar tanto nesse âmbito agora, mas que você comentasse um pouco sobre isso. Beleza, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É sempre muito prazeroso falar das experiências, eventualmente na indústria, trabalhei muitos anos na indústria, mas agora na logística. Sobretudo numa empresa como a Bemol, 80 anos de mercado, mais de 80 anos, na verdade, nesses 4 estados que nós estamos. E essa evolução, né, essa minha carreira profissional, ela vai transitando, mas sempre em processos operacionais. Antes em processos de manufatura e agora em processos de distribuição, armazenagem de produtos para o varejo. Bom, eu sempre digo que sou manauara, né, sou amazonense, então eu sempre digo que estar na Amazônia e conseguir operar na Amazônia, seja qual for o segmento, é um desafio. É um desafio porque nós somos isolados, né, só sai daqui de avião ou de barco, e agora, recentemente, nem de barco, né, devido à seca, ficou muito difícil. Tudo é mais caro, tudo chega depois, em todos os âmbitos do negócio, seja ele de conhecimento, seja ele de tecnologia, seja ele de produtos. Então, a evolução como um todo, até acho que foi a Thalita que começou, ela deu um salto exponencial com o aumento da internet, o aumento das redes sociais, a comunicação, a informação ela está muito mais distribuída, né? A informação ela já não é uma commodity, ela está aí, qualquer um consegue, qualquer um pega, não tem mais, é de graça, né? E com essa informação, muitas empresas, muitas pessoas, muitos negócios prosperaram com maior agilidade do que seria nos anos 90, por exemplo. Com a logística não é diferente, né? Com a logística, e que tem alguns termos também no negócio que se chama logística cooperativa, logística compartilhada, onde não necessariamente um único cliente vai fazer essa logística, vários clientes numa única viagem. A gente estava falando agora nos bastidores que o preço da logística o que paga é a escala, né? Ou seja, você vai pagar o mesmo valor por um avião, por um navio, por um caminhão. Se você tem 50% de ocupação desse meio de transporte, você vai pagar o mesmo valor como se tivesse 100%. Então, eu acho que a evolução vem com essa possibilidade de você compartilhar esse recurso com outras empresas, inclusive concorrentes. Acho que isso é um tabu também do passado, né? Os concorrentes não podem se ajudar nas operações? Podem.
Desde você ver aí Samsung produzindo tela, bateria para iPhone, então se nesse nível a concorrência já é cooperativa, imagine nos outros níveis. Com um ponto principal que foi a pandemia. Se essa cooperação já era importante, já estava se desenvolvendo antes, com a pandemia ela se tornou vital. Algumas empresas só conseguiram continuar devido à ajuda de outras, né? Algumas pessoas só continuaram seus empregos por causa dessas informações, por causa dessas formas cooperativas no modelo caótico que nós estávamos. E fazendo um parênteses da Bemol, da pandemia, né, 2020 até agora 2023, a cadeia logística da Bemol cresceu 400%. Por quê? Porque nós somos forçados a. Né? Você imagina, com lockdown, com pessoas com medo, não queriam sair de casa. E na capital, imagina no interior, que você nem conseguiria sair de casa se tentasse, porque a embarcação não podia transitar. Então, isso nos impeliu, né? Isso nos forçou a dar soluções. Primeiro, obviamente, para atender um público que estava isolado. Segundo, né, para você tentar ali abranger uma área menos guarnecida de tudo. Se Manaus já é isolada, imagina São Gabriel da Cachoeira, imagina Tefé, Tabatinga, muito mais distante, não só distância geograficamente, mas também difícil de acessibilidade. Então, a pandemia ela fez com que a logística da Bemol chegasse em outro patamar, né? E fui feliz por estar nesse momento na Bemol, estava lá, mas, obviamente, não é um cenário onde nós podemos comemorar, né? Devido à crise que nós tivemos, centenas de milhares de mortes dessa crise sanitária. Mas fez com que não só a Bemol, mas muitas empresas se redescobrissem, se reaprendessem a fazer o que sempre fizeram por, no caso da Bemol, 77 anos. Sempre vendeu, sempre entregou. Mas teve que aprender a fazer diferente com a pandemia. Sim, entendi. Não, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque eu lembro que em 2018, quando eu estava aqui em Manaus, assim, por mais que eu sou de São Paulo e tudo mais, eu comprava na internet, quando eu vim para cá, foi uma das coisas que eu parei um pouco de fazer, né? Porque eu demorava muito tempo, o frete é muito caro, e aí depois eu vou querer conversar contigo para saber como que está o cenário atual em relação a isso. Acho que vai ser bem interessante. Bom, vamos para o nosso segundo convidado, ele... É um prazerzão ter ele aqui. Eu acho que conheci o Fábio em 2018. Né? Se a gente está aqui hoje fazendo esse fórum, o Fábio ele faz parte disso. Né? A gente fazia vários eventos ali no Vieralves, com a equipe, com a parte geek. Então, pô, Fábio, prazer te reencontrar hoje no Mercado Livre, né, como Team Leader. E aí, o Fábio, né, Fábio Owada, ele é formado em Administração de Empresas pela UFAM, com especialização em Gestão Pública. Iniciou sua carreira como subgerente de Orçamento e Finanças na Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, no qual atuou por mais de 5 anos. Foi coordenador de operações logísticas da Bemol Pharma, no qual foi responsável em implementar o sistema de delivery local. É Team Leader do Mercado Livre no Service Center de Manaus e é responsável pela operação logística que atende as cidades de Manaus, Boa Vista, Santarém e Itaituba. Bom, seja bem-vindo, Fábio. Assim, eu queria saber um pouco, né, assim, lógico, um pouco mais da sua bio, mais detalhada, mas assim, o que você tem encontrado, né, como Team Leader no Mercado Livre, quais são as dificuldades principais? E aí, para a gente começar essa nossa discussão. Valeu. Show. Primeiro, eu queria dizer que, cara, que prazer estar aqui. Ver esse momento, eu acho que é muito gratificante, cara. Eu que conheci a Valendo quando ela era ainda um embrião, participei inicialmente das ideias, das reuniões, e estava vendo nascer esse fórum que é tão bonito, tão rico, onde a gente está tendo conversas tão importantes sobre economia criativa, sobre desenvolvimento sustentável, sobre economia em geral. Cara, é muito gratificante. Então, obrigado pelo convite, estou muito feliz de verdade de estar aqui. Então, parabéns também pelo evento, está tudo muito bacana. Estava assistindo as transmissões ontem no YouTube. Cara, que profissionalismo, muito, muito bacana, nota 10. Então, gente, falar sobre desafios que a gente tem na nossa região, sobre e-commerce, né? O Mercado Livre hoje é uma empresa que ela é 100% e-commerce. Ela não tem a varejo como tem a Bemol, por exemplo. Então, você empreender na Amazônia, que é uma região muito complicada, principalmente questões logísticas,
É um desafio. Toda empresa gigante, quando para pensar em Amazônia, sabe que vai ter um desafio ali pela frente. E no Mercado Livre não foi diferente. A gente percebe que tem uma grande dificuldade de desenvolvimento do e-commerce e assim regional devido às questões logísticas. É muito difícil você escoar seus produtos, a sua fabricação. Se você pensar em competir de igual para igual com quem trabalha, por exemplo, em São Paulo com um produto semelhante ao seu, você não vai ganhar. Se não for para um e-commerce local ou talvez voltado para a região norte, é muito difícil você competir devido ao custo logístico, porque existe uma dificuldade de acesso à nossa região e essa dificuldade gera um custo muito alto. Então, eu percebo que hoje a nossa maior dificuldade realmente é entregar o que o cliente quer comprar no menor tempo possível, que já é um pouco complicado, no menor custo. Porque você pode entregar, você pode comprar hoje em São Paulo e entregar amanhã, mas é muito caro você fazer isso. Você vai depender de um modal aéreo, você vai depender de uma equipe grande para separar o seu produto, para fazer toda o first mile, middle mile, last mile. Então, é muito complexo. Só que existem formas, né? De que aos poucos a gente vai entendendo que a tecnologia ajuda, que a internet ajuda. E isso é muito bacana. Então, o que eu percebo que o e-commerce ele vem crescendo muito no Brasil todo. Como o Danilo falou, a Bemol ela é master em domínio regional. A Bemol atende, acho que dos 62 municípios do nosso estado, acho que mais de 90%. 52 dos municípios. Então, e assim, desses 62 municípios, só 3 não são acessíveis via fluvial, né? O resto, tudo a logística fluvial. É uma logística diferente que a gente tem aqui. Então, exige conhecimento, exige know-how, exige expertise. Quando uma pessoa vem de fora para Manaus, para ver a nossa logística, ver como é precária, às vezes, algumas condições que a gente tem, ela se espanta e ela até se assusta. E logo num polo industrial como o nosso, né, que tem Zona Franca, que tem indústrias, é tudo bem complexo. Mas está sendo uma experiência nova para mim. Eu estou trabalhando como team leader do Mercado Livre há 2 anos, estou à frente dessa operação que entrega não só para Manaus, mas também para Boa Vista e Santarém, Itaituba, né? Então, tem toda uma concentração aqui na nossa cidade, que depois ela é separada para outros municípios, e que está em crescimento. A gente percebe o crescimento porque vão implementando novas estratégias, vão aparecendo novas oportunidades, e como o Danilo falou também, é a questão do compartilhamento. Hoje, o Mercado Livre tem muitas parcerias que conseguem fazer com que a nossa entrega seja um pouco mais barata, não seja aquele valor tão caro. E é isso, aos poucos a gente vai se descobrindo, vai entendendo ainda como jogar esse jogo, porque também no Mercado Livre, essa parte de envios, de logística é muito nova. O Mercado de Envios ele foi criado em 2020. Então, o Mercado Livre, desde então, sempre foi uma empresa de tecnologia. Sempre foi um marketplace, onde o consumidor ele coloca seus produtos para vender. Hoje em dia já está com grandes players, né? Já tem grandes marcas no nosso marketplace que permitem que a gente faça isso tudo que a gente faz. Então, que bacana. De novo, ressaltar, cara, que felicidade de estar aqui com vocês. Muito legal. Muito bom ter você também, Fábio. Valeu. Bom, nosso último convidado é o Gustavo Garcês, supervisor de canais digitais e responsável pelo marketplace do Grupo Tapajós. Ele é um profissional apaixonado por estratégias digitais e atualmente ocupa a posição de supervisor de canais digitais e responsável pelo marketplace no Grupo Tapajós. Ao longo de sua trajetória, tem trabalhado incansavelmente para impulsionar a presença online e otimizar as operações no mundo digital. Seja bem-vindo, Gustavo. É um prazer ter você aqui hoje. Se você quiser, né, se apresentar também e falar um pouquinho, né, de como otimizar, né, essa presença no mundo digital, ser bem massa. Seja bem-vindo. Legal. Obrigado. Primeiramente, agradecer o espaço, agradecer o evento. Fui muito bem recebido por todos e é um prazer estar no palco com os colegas aqui também que têm muita experiência. Para mim está sendo uma honra porque, honestamente, além de estar muito nervoso, mas é uma área relativamente nova para mim, né? E não só nova para mim como profissional, mas nova para a própria empresa, né? A gente aí no Grupo da Santo Remédio, a gente tem um pouco mais de 15 anos de história, mas o desafio tem sido ao longo desse tempo digitalizar o canal Pharma, né? E trazer aí para esse formato de e-commerce. E a gente já passou
tentou vários parceiros, né? Não conseguindo, e assim, foi bem recente a história da gente, né, conseguir ali virar um site, fazer um site funcionar, e porque são tantas peças que tem que se encaixar ali, né, sendo a logística uma delas, né, claro, um desafio. Mas em comparação com os colegas, né, a gente sai de um cenário aí, nacional, né, como o Mercado Livre atua, um cenário regional, como a Bemol atua, para um cenário da Santo Remédio, que está atuando aqui em Manaus e na cidade de Boa Vista, né, são outras perspectivas, né. E aqui também no segmento de farma, a gente tem um comportamento também de que a gente está lidando com saúde, né. Então a gente sabe aí, a gente que tem filho, que tem idoso em casa, ou mesmo quem tem algumas doenças, que você tem que estar contando com aquela frequência de medicação, né? Ou alguma urgência que tenha, quem tem bebê pequeno sabe bem como é isso. Como é importante nessa questão da velocidade, né? Então, quando você está ali precisando de um medicamento para o seu bebê, você não tem valor ali, você paga assim de olhos fechados, sabendo que aquilo vai ser entregue em 30 minutos, 1 hora que seja, porque é muito importante, né? Você está mexendo com vidas, né? Então a gente sabe assim o peso e a responsabilidade de você estar nesse segmento e levar esse tipo de serviço para a população, e a gente faz isso com muito orgulho. Então, para a gente que está aí, a gente fez o lançamento oficial do site, né? No mês de agosto, então desse ano, 2023, né? Então a gente está realmente aí aprendendo aí com os colegas do segmento. A gente sabe também que a área de farma é uma área bastante agressiva, né, comercialmente falando. A gente está com grandes players aí, nacionais aqui, né, ocupando cada vez mais. E sendo aí, inclusive, a Bemol, né, que recente entrou no segmento farma, e a gente disputa ali diversos canais. Eu fiquei sabendo recentemente que tem drogarias que, inclusive, cadastram, ali, fazem seu cadastro no Mercado Livre para ocupar espaços. Então, hoje, no digital, a estratégia é ocupar espaços. Então, se tem um marketplace, se tem um super app, e-commerce, onde você puder ali estar divulgando a sua marca, espalhando, é interessante para trazer, né? Então, a gente tem aí diversos segmentos para poder fomentar, né, a marca. Legal, não, massa. Bom, o Danilo comentou, né, um pouco dessa questão do last miles, né, e assim, eu acho que esse é uma curiosidade muito grande que eu tenho, assim, né, de como que é feito toda essa logística, né, last mile para, né, os últimos quilômetros, né, para quem não conhece. Então acho que dentro da cadeia logística, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas você tem ali o último trajeto, né, até chegar no consumidor ou até chegar no cliente. E aí quando a gente está falando de cidades no interior, cidades pequenas no interior do Amazonas, como que isso é feito? Assim, ele é feito de uma vez só? Vocês têm algum CD ali, em alguma cidade próxima? Eu tenho um pouco dessa curiosidade, se você puder compartilhar. Claro. A Bemol ela começou há pouco tempo com a farmácia, né, como o colega falou. É algo que estava ainda embrionário, só que com a pandemia deslanchou mais um negócio, mais um segmento, né? Porém, a concentração ele fica num único centro de distribuição da Bemol, tanto para varejo quanto para farmácia, né? Nós temos nós temos várias plataformas, vários canais de venda. Tem um site para varejo, tem um site específico para farma, tem um app que pega varejo e pega ambos, o app e o site pega varejo e pega conveniência, que nós temos um centro de distribuição só para conveniência, mercado, que nós chamamos. E todos os pedidos comprados nesses canais, eles saem do centro de distribuição de Manaus, fica na Torquato Tapajós. Para o interior do Amazonas, nós temos um outro centro de distribuição, que nós chamamos um centro de cross-docking. Ele fica no Porto Rodway. Nós diariamente rodamos todos os pedidos, mandamos para esse porto. E dependendo da frequência da embarcação, dependendo de qual embarcação o cliente indica que ele quer que nós deixemos a mercadoria, essa carga fica aguardando lá, já faturada para o cliente. Então, nós mandamos diariamente vários caminhões por dia para esse porto, nós chamamos de CD Porto, e nós temos um cronograma de saídas de embarcação, onde nós temos que carregar no dia anterior a saída. Então, por exemplo, tem dias que saem 40 embarcações para destinos diferentes. Então, nós mandamos para lá
e nosso time que está lá em loco sai ou de caminhão para um outro porto, nós mandamos Porto Roder, mas tem um Porto Demétrio, que fica no Educandos, enfim. Ele carrega tudo que vai sair para aquele outro porto e sai mais rápido. Porque tem uma questão de horário, é mais fácil chegar bem cedo para não pegar fila. E nós temos também o barco bemol. O que o barco bemol faz? Tem embarcações que têm difícil acesso, inclusive, pelo porto. Né? Pelo porto ali da Manaus Moderna, você tem, ainda mais agora na seca, você tem que descer uma escadeirinha enorme. Isso também, ergonomicamente, não é bom para os nossos colaboradores. Então, a gente enche o nosso barco. E o barco ele fica na margem, ainda na capital, ele só fica na margem da capital, parando nessas grandes embarcações e transbordando de um barco para o outro. É mais rápido, é mais seguro também, apesar de ser uma operação em 2 embarcações, é mais seguro do que descer uma escadaria com uma geladeira na costa, é sempre muito complexo. E nós temos a modalidade onde nós temos cidades, por exemplo, que tem um volume maior de vendas e, por acaso, tem uma loja, como Quari, Codajás, Quari, Codajás e... Esqueci a terceira cidade. Parintins, obrigado, Fábio. Parintins, Quari, Codajás, a gente tem uma embarcação que tem um container em cima. Né? Uma embarcação tipo ferryboat, nós enchemos esse container, ele leva 2 dias para chegar numa cidade, nosso time vai lá e tira de dentro desse container. Mas eu faço um parêntese aqui de que essa logística que nós chamamos, essas embarcações não são nada profissionalizadas, não são empresas de transporte, não são empresas qualificadas em transporte de cargas. Elas literalmente transportam pessoas entre essas cidades e nós usamos os porões. Né? Tem negociações e negociações, mas via de regra a gente define uma área dedicada para bemol, e a gente está de novo volta nesse tema do custo logístico, que se eu usar ela toda ou não, o preço é o mesmo. Né? O modus operandi normal aqui da região é você pagar por volume. Né? Se uma pessoa daqui de Manaus quer mandar uma geladeira para Parintins, ele paga o valor da geladeira. Ela pode ser de 2 portas, pode ser de 1 porta, pode ser uma geladeira gigantesca, pode ser é o mesmo valor pela geladeira. De novo, custo logístico. E tem uma metodologia, falando de e-commerce em específico, né? Nós começamos a iniciativa em 2020, acho que até 2019, que chama E-commerce Caboclo, onde nós abrimos um stand numa cidade economicamente já mapeada, né? Tinha uma economia boa, como Altazes, por exemplo, que apesar de ter acesso rodoviário, mas é rodoviário mais balsa, mais rodovia de novo, ou Parintins, nós criávamos um stand e ali nós dávamos suporte para abertura de cartão de crediário, né? Cartão bemol, e compra online, porque não tinha loja. Então, a gente dava aquela assessoria, aquele suporte, olha, compra aqui online, baixa o app, coloque aqui, escolha que daqui a 15 dias chega o seu produto. Então, nós tínhamos saídas fixas. Olha, cada 15 dias chega um caminhão bemol. Se você comprar, vamos dizer que ele chegasse lá dia 15, se você comprar dia 1º, demora 14 dias para chegar. Se você comprar dia 10, ele demora 5 dias para chegar. Então, nós tínhamos esse tempo de processamento. Então, a logística era fixa, e as compras, a gente incentivava a população a comprar. À medida que essas compras iam se tornando mais significativas e viabilizando a logística, nós investíamos mais, nós fazíamos melhores negociações com as embarcações, nós fazíamos melhores negociações com um parceiro local. Um stand não é o suficiente, agora eu tenho que ter um local para armazenar essa mercadoria para o cliente vir buscar. Então, a gente pegava um mercadinho ali da cidade, que fica perto da igreja, falava com o dono, olha, posso deixar o material da Bemol? Pode. Alugávamos. Né? De novo, vendas crescendo, já é hora de ter uma equipe bemol lá, um caminhão bemol para dar o marketing, né? Aquele caminhão azulzinho que todo mundo gosta de ver chegando na sua casa, cultura de Manaus. Colocamos uma equipe lá, motorista, auxiliar, veículo, residente. Não saía de Manaus e ia para lá, não, residente. Cresceu um pouco mais, a gente começa a discutir, acho que vale uma loja aqui. Foi assim que a gente abriu a loja em Altazes, depois a gente abriu em Parintins, Codajás e Quari. São boas frequências logísticas, né? Assim, quando tem um período sazonal como o que a gente está tendo agora, Altazes, por exemplo, a gente fica uma frequência de 4 vezes por semana. Um caminhão cheio.
Ele sai 6 horas da manhã daqui, às 14 horas está lá, por exemplo, pegando balsa e tudo. Então, a Bemol tem essa estratégia de, primeiro, só dá para fazer isso pela internet. A gente até divulga televendas, a gente dá acessibilidade a televendas, porque tem muita gente que não tem internet, não funciona. Então, liga que a gente atende. Então, a gente tem um canal de televendas, tem um canal de compras via WhatsApp, tem o aplicativo, tem o site, tem a loja física, né? Todas essas possibilidades, todos esses tipos de canais que a gente pode vender. Um outro salto nessa logística que a gente teve que se desenvolver de forma muito mais profissionalizada, eu diria duas. O primeiro foi a farma. Mandar medicamento numa logística é difícil. É difícil porque você tem que controlar a temperatura. Você tem ali um produto que não pode ficar em qualquer ambiente. Tem que ser transportado rápido. Mas não tem fiscalização. Para a Bemol sempre tem fiscalização, né? A Bemol é muito visada pelo fisco. Então, Bemol sempre muito preocupada, sempre faz tudo dentro do que a Anvisa, do que a Cefaz, do que a Receita Federal indica. Depois tivemos materiais de construção para entregar em Quari. Telha. Telha é um negócio mais quebradiço do que porcelana. Porque você não tem todo aquele zelo para transportar a telha, ela quebra. Aí chega lá no cliente, quebrou uma telha de 10, volta essa telha quebrada, manda uma telha para o cliente. A Bemol tem muito essa característica, né? Escolha com confiança. Mas o Marketplace foi um sucesso. Então, mandar material, mandar qualquer produto, né? E eu sou muito feliz de falar, e tenho muito orgulho de estar na Bemol, oferecer para o cliente do interior produtos com preço da capital, de cara, é o impacto na economia dessa pessoa. Porque ou ela vinha para Manaus comprar, que ela tinha que pagar a passagem dela, barca, etc., ou ela pedia para alguém trazer um atravessador. Das duas formas, saía ali 10, 15, 20, até 20% mais caro do que o preço de Manaus. Hoje a gente oferece no site o preço da capital com uma taxa simbólica de frete. O frete mais caro que a gente tem, se eu não me engano, é R$40. Você vai aí no porto, dependendo, você vai mandar uma geladeira, por exemplo, o volume é R$200. Né? Você paga por volume, você paga por quilo, enfim. Então, o objetivo é viabilizar. E quem está investindo, palavras aqui do Fábio, é muito complexo quem vem de fora, porque você tem que tomar uma decisão. Ou eu ofereço tendo algum prejuízo, porque eu tenho que fomentar, eu tenho que estimular, eu tenho que chegar, e depois eu dou um jeito de pagar essa conta, ou eu não vendo, porque não é fácil. Então, sim, a Bemol patrocinou muito dessas iniciativas, apostando na comunidade, na cidade, na vila, né? Nós entregamos em vilas aqui, próximo de Manaus, para ver como que a pessoa se sente, como que a população reagia a isso. Tivemos a maioria das cidades, 90% de onde a gente chegou é viável hoje, porque as pessoas adoram a Bemol tem 80 anos, nem à toa, e compram muito e tem essa facilidade. Não precisam vir para Manaus para comprar sua geladeira mais. Eu acho isso muito importante, né? Porque no final das contas a gente acaba dando acesso, né? As pessoas a comprarem a um preço, né? A um preço competitivo de frete, vamos dizer dessa forma. E eu acho que, e aí assim, só não uma correção, né? Mas você falou uma fala do tipo, mas a gente para fazer esse transporte, né, pelos rios, a gente fala, né, por mais que fosse para transportar pessoas, a gente usa o galpão. Isso, querendo ou não, é criatividade, né? Pela sua fala, dá para ver que vocês estão todo momento pensando em soluções criativas para até, né, reduzir os custos de frete e tudo mais. E aí, Fábio, eu queria conversar contigo sobre isso, né? Assim, como que quais são as formas possíveis, né, da gente reduzir esses custos logísticos, né, custos que acaba às vezes inviabilizando esse escoamento dessa produção, ou até mesmo do pequeno empreendedor que quer vender, sei lá, às vezes para São Paulo, que tem, né, alguns clientes. Eu acho que isso é bem comum aqui, né? A gente tem vários empreendedores pequenos que alguém vem aqui, visita, conhece o produto, gosta do produto, mas aí na hora de mandar para fora. E aí, assim, eu até lembro de uma amiga indígena que eu tenho, que ela faz alguns produtos naturais, e ela falava para mim, é mais barato para mim enviar para a Alemanha, às vezes, do que enviar para São Paulo, entendeu? E aí eu queria saber um pouco contigo, né, como que a gente poderia fazer,
né, para a gente reduzir esses custos logísticos. E aí, lembrando, né, todo mundo, um dos objetivos desse fórum é justamente a gente criar uma carta aberta, né, com proposições, com propostas, que aí a gente vai endereçar isso para que a gente consiga, né, contribuir nesse desenvolvimento, né, socioambiental, desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu queria saber um pouco mais de você. Legal. Complementando o que tu falaste, cara, a logística é criatividade. Eu trabalhei com o Danilo da Bemol. Quando eu entrei na Bemol, eu não era da área de logística. Estava ali boiando ali no rio da logística. O Danilo foi lá e me mergulhou de cabeça e me fez entrar disso. Então, digo assim que sou um aprendiz dele dessa área da logística, né? Então, logística é criatividade, cara, porque aparecem desafios a todo momento à sua frente. Desafios de infraestrutura, desafios geográficos, desafios demográficos. E você precisa pensar e criar soluções. Nem sempre as soluções são as mesmas para todas as situações. Então, se você não tiver ali a criatividade, se você não tiver o empenho necessário, você não consegue resolver. Você pode até resolver, mas de uma forma muito cara ou de uma forma que não é a melhor possível, sabe? E, assim, falando de logística regional, a Bemol tem um grande diferencial nisso, né? É uma empresa daqui. Então, ela tem como missão, o valor, atender ao nosso povo aqui na Amazônia, né? Coisa que uma empresa de fora ela não enxerga muito valor, porque não traz o benefício para ela. É muito caro você fazer logística na Amazônia. Às vezes você prefere deixar para quem já faz, que é, por exemplo, Correios, que tem a obrigação, na verdade, de atender. Eles atendem porque eles são obrigados a atender, mas talvez eles não quisessem atender ali. Então, é muito bonito esse trabalho que a Bemol faz, e eu presenciei pelo tempo que eu trabalhei lá, justamente de ter como missão atender essas pessoas, porque não é fácil. Imagina, você mora em São Gabriel da Cachoeira, 4 dias de barco de Manaus, e você ter uma opção de compra, como uma opção que a Bemol oferece, talvez no futuro, né? É muito bacana, cara. Isso dá acesso, isso dá dignidade, isso gera desenvolvimento, que são coisas que são precárias no interior. Muita coisa no interior não está desenvolvida porque não tem acesso, porque é muito isolada, porque não tem como você chegar lá de outra forma se eu não for de barco, por exemplo. Então é muito bacana. Agora, da mesma forma que é difícil você chegar até o local, é difícil você sair daqui, né? Primeiro por questões de infraestrutura. A gente não tem estradas conectadas no Brasil. Nós somos uma grande ilha. Nós estamos isolados. E como a gente chega aqui de barco, fluvialmente, ou aérea, né? Que é como o Mercado Livre hoje atua em Manaus. O Mercado Livre atua com o modal aéreo. Todos os dias a gente freta um avião que sai de São Paulo, carregado de toda... A gente, na verdade, faz uma grande missão para atender Manaus. O Mercado Livre tem vários centros de distribuição pelo Brasil, que a gente chama de full. E esse centro de distribuição a gente conecta numa malha própria do Mercado Livre para conectar em um determinado local em São Paulo para poder trazer para Manaus. Então, quando você compra um produto online e esse produto é de Minas Gerais, ele chega em 3 dias, às vezes, aqui na cidade, é porque ele passa pela nossa malha. Então, imagina a missão, que é você pegar um produto, uma garrafinha dessa aqui que o cliente compra e trazer ela para Manaus aérea. É uma missão muito louca. Então, da mesma forma que é muito difícil a gente trazer, é muito difícil se escoar. E isso acaba que também não desenvolvendo a região como ela deveria ser desenvolvida. Porque a nossa região, que é a região amazônica, ela tem muitas riquezas. E a gente não precisa falar só do nosso polo industrial, mas nossas riquezas naturais, né? Nossa indústria farmacêutica, nosso polo biocosmético, nosso polo de minérios. São coisas que aqui, talvez para a gente, por ser muito comum, a gente não deu o devido valor. Mas quem é de fora, e você sabe, né, Celso, você é de São Paulo, né? Você é valorizado. Uma pessoa que é de outro país, por exemplo, como tu falaste, a Alemanha, ela valoriza muito a nossa cultura. Por quê? Porque tem só aqui. Da mesma forma que a gente tem esse ponto de ser isolado logisticamente, a gente também tem essa riqueza, essa flora, essa fauna, essa biodiversidade que ela não existe em lugar nenhum do mundo. Pelo contrário,
historicamente, muita gente já tirou muita coisa aqui da nossa região e replicou, e replantou, e reutilizou, né? Tirou daqui e levou para outros países, por exemplo. E hoje a gente tem isso nas nossas mãos. Só que é justamente, talvez, essa questão logística que ela impede um pouco de que isso seja mais difundido Brasil afora. É muito mais fácil você exportar, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, do que você importar para o próprio Brasil, por exemplo, fazer uma logística. No Mercado Livre a gente tem algumas soluções em desenvolvimento, porque, como eu te falei, a gente traz todo dia um avião para Manaus. Esse avião hoje ele retorna para São Paulo para fazer a operação, né? Só que ele não retorna com produtos, ele retorna vazio. Ele tem uma ociosidade. Ele tem uma aí. ociosidade. É claro, a gente tem alguns parceiros, como o Danilo também falou, de compartilhamento, né? A gente não retorna com nossa carga. Outros parceiros utilizam isso para retornar em São Paulo, mas a gente tem interesse em utilizar essa logística de bate e volta para justamente tirar os produtos de Manaus e escoar e distribuir na nossa malha. Isso ia ajudar bastante. Porque hoje não é só o Mercado Livre que faz isso. A gente tem outras empresas de frete, a gente tem outras empresas do mesmo segmento que o nosso, como a Amazon, que trabalham dessa forma. Então, a gente tem vendedores em Manaus, a gente tem pessoas fazendo e-commerce em Manaus que estão bombando, mesmo com frete, mesmo com preço. Por quê? Porque tem produtos exclusivos, tem produtos que ninguém tem. Porque produzem sabonete de uma fruta de cupuaçu, por exemplo. Porque pegam caroço de Tucumã e criam biojoias. Isso não existe em outras regiões. Essas pessoas, elas são exclusivas. Quando elas montam e-commerce e quando elas fazem uma coisa assim de qualidade, não é qualquer um também, né? Quando você faz um atendimento de qualidade, um serviço de qualidade, você tem relevância. E mesmo com os nossos desafios logísticos, de infraestrutura e de preço, a gente ainda consegue ver alguns se sobressaírem. No Mercado Livre tem vários. Eu não posso, é claro, dizer quem são, mas eu já mapeei alguns, entendeu? Até para trazer para a nossa conversa. Eu já mapeei vários empreendedores em Manaus que estão conseguindo manter um fluxo de pedidos significativo que atendem o Brasil todo. E com certeza atendem o exterior também. Então, realmente, falta um pouco essa integração logística. Talvez para 2024 a gente consiga fazer esse cross-docking, esse XD, Manaus, São Paulo. Aí dá um pouco de up, um pump, né, nessa expedição de quem é daqui. Mas realmente sofre, principalmente quem está lá na ponta, lá no interior, quem realmente produz, né? Quem realmente produz e está fazendo o que acontecer, entendeu? Entendi. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que, sei lá, de São Paulo para Manaus demoraria, sei lá, 3 dias. Esse retorno, ele também é rápido? Ou ele também cai na malha do Mercado Livre quando ele vem de Manaus para outros estados? Esse retorno é rápido. Hoje, a gente tem no Mercado Livre até compras que você consegue receber no dia seguinte, dependendo da localidade. Porque a gente tem os nossos centros de distribuição. Se você compra do centro de distribuição de Cajamar, por exemplo, que é de onde sai todos os nossos pedidos, né? A gente consegue até pedir no mesmo dia. E da mesma forma que a gente traz o avião para Manaus, né? O avião volta no mesmo dia. Ele pousa aqui em Manaus, ele passa 2 horas só e depois ele já volta. Não, e assim, a nossa operação é um pouco diferente da Bemol. A Bemol, ela armazena todos os produtos que ela compra, né? E deixa nos vários CDs que tem aqui na Bemol. O Mercado Livre não tem armazém. Tudo que chega no mesmo dia é processado no mesmo dia, expedido no mesmo dia. A gente é só um centro de processamento. Então, a nossa média de pedidos hoje é de 8 mil pedidos geralmente por dia, e a gente faz todo o recebimento desses produtos, separação, e a gente faz o last mile, daí depende, né? A gente faz o middle mile, que é para fora do estado, né? E o last mile aqui para Manaus. Nossa operação hoje tem, acho que 100 veículos por dia para fazer esse escoamento de pedidos, sabe? Mas, assim, é uma oportunidade, né? Já está mapeada, já está conversado. Acredito que até ano que vem a gente vai estar ouvindo falar sobre isso. Legal. Não, depois eu vou querer saber uns exemplos, a gente vai voltar nesse ponto. Legal. Bom, Gustavo, você que é do grupo Tapajós, né? Cara, eu não queria que você comentasse um pouco assim dos desafios que vocês têm encontrado, entendeu, nessa implementação. Você falou que é recente, né, essa implementação. E o que vocês têm encontrado, né? Tem
encarado aí nessa missão? Só contribuindo com o que o Fábio falou, dá um exemplo para vocês, né, sobre a riqueza que a gente tem. Muitas vezes a gente vende isso a preço de água, né, e assim precisa depois a gente entender o valor de fato que aquilo tinha, né. Eu tiro pela história da minha esposa, né. Ela trabalha aí fomentando com as ONGs ações para fomentar os povos da Amazônia, né, a economia verde. E existia um caso ali numa reserva que a galera vinha da empresa lá da Chanel, né, do perfume francês, eles vinham aqui para comprar pau rosa, que faz a essência que eles usam como fixador, né? Um fixador muito forte. Acho que é a principal matéria-prima do Chanel número 5, né? Também. Do Chanel número 5, exatamente, que é um perfume bem caro, né? Que é o parfum deles, né? E aí, o que acontece? Eles vendiam assim, como eles estavam comprando direto com a galera que era lá da comunidade, né? Eles não tinham como quem peitasse eles dizer, o preço é esse. Não, eles compravam a centavos, né? E vendiam isso muito barato. E aí hoje, quando você fomenta, você reforça, você mostra o valor que aquilo tem para a comunidade, hoje eles conseguem vender o litro do óleo a R$5.000, entendeu? Então, assim, você realmente traz qualidade assim para o que é nosso, né? Porque é riqueza nossa realmente, e não levar isso, trazer isso, levar para a França, para um outro lugar, a preço de banana, sem dar o valor que tem aqui da Amazônia, né? Mas trazendo aqui para a realidade de volta, né, do Grupo Tapajós, hoje a gente entende que onde a Santo Remédio se posiciona bem aqui na cidade de Manaus, eu vejo, né, em comparação aí com os concorrentes, né, a gente tem players imensos aí como a própria Drogasil, né, como o colega falou. Muitas vezes, para você entrar num lugar novo, né, você tem que realmente tirar dinheiro do bolso e você vai bancar aquela operação logística por algum tempo, né, até você criar aí, uma quantidade de lojas bacana, ter uma capilaridade legal e conseguir equilibrar essa operação, porque realmente o preço de logística, né, no cenário que ele trouxe, geladeira, né, o nosso medicamento, o dermo, fralda, bem menor, né, e a gente trabalhando aí com entregadores, né. Você fazer um pé daqui para entregar na Ponta Negra, entregar ali na Zona Leste, é o mesmo custo, né? Então, o que vai fazer isso valer a pena realmente é a quantidade. Se não for a quantidade que você faz, é realmente a capilaridade, né? Você ter lojas ali próximas que façam com que essa milha percorrida, esse quilômetro percorrido seja bem menor, né? O que diminui aí o meu custo drasticamente, né? Então, eu acho que hoje, onde a gente tem vantagem aí, a gente está com quase 60 lojas, né, em Manaus. Então, onde a gente ganha aí é realmente nessa capilaridade, porque aí eu consigo ter raios curtos, né, para clientes ali na Zona Leste, na Zona Oeste. E alguém que fez um pedido ali, eu consigo atender ali num tempo de 1 hora, né? Hoje eu tenho 60% dos meus pedidos, hoje eu consigo entregar no prazo de 1 hora, né? E a gente faz aí uma média de 21.000 pedidos nos canais digitais, né? Todo mês. Então, assim, tem uma demanda bem intensa. E a gente consegue, nesse formato de ter tanta capilaridade, né, expandir isso aí para o nosso call center, né? A gente tem aí tanto ligação, quanto WhatsApp, quanto você vai pedir num aplicativo. Aplicativos como um iFood da vida ou Uber, eles oferecem aí esse formato de full commerce, né, que é a própria logística deles, né? Mas os outros canais que são próprios nossos, né, a gente consegue realmente com essa capilaridade ganhar vantagem, né, e conseguir assim, onde eu consigo atender com qualidade, né, sem ter que delimitar necessariamente um preço mínimo de pedido alto, né, não, se te obrigar a ter que comprar um valor mínimo para compensar para mim, porque eu estou conseguindo diminuir o meu custo da entrega, né? Então, acho que aí é um lugar bem interessante para a gente. Entendi. Legal, massa. Bom, eu queria agora comentar um pouco, né? Queria ver a perspectiva de vocês, né? A gente teve uma situação, né, na organização desse fórum que a gente chamou alguns convidados, né, dentro da Amazônia Legal. E aí uma dessas pessoas, ela mora em Porto Velho. E aí quando a gente começou a olhar o valor das passagens aéreas, o valor da passagem aérea Porto Velho-Manaus e de volta ela estava em torno de R$8.000.
E aí isso acabou inviabilizando, né, a vinda dela para cá. E aí uma das alternativas que a gente tinha era ver se ela não queria fazer e vir pela BR-318, 318, né? 319, desculpa. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada, né, como que tá a BR-319. E aí na notícia que eu li, tava falando que o jornalista que foi junto na viagem, o ônibus atolou 18 vezes. E aí os próprios passageiros tinham que descer e ajudar a desatolar o ônibus. Queria saber de vocês, assim, como que tá, porque querendo ou não, eu entendo que não é o ideal, né, a malha terrestre, tipo, de estrada, talvez eu acho que ferrovia seria mais interessante nesse sentido, mas eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem, né, essas alternativas, além da fluvial e aéreo, né, que hoje eu acho que são as predominantes. Assim, a história da BR-319, ela está virando uma novela, né? É algo tão complexo de se conversar, porque ela envolve política, ela envolve infraestrutura, ela envolve condições climáticas e é algo muito complexo mesmo. A gente já teve políticos prometendo fazer, não fizeram. A gente já teve presidentes prometendo fazer, não fizeram. A gente já teve governadores prometendo. E não sai assim. E isso, claro, prejudica a logística, porque eu teria mais uma opção de canal logístico, né, que seria o terrestre, mas eu não tenho. Hoje, a malha terrestre ela chega até um determinado ponto. Por exemplo, o Mercado Livre ele chega até Santarém. Santarém a gente pega uma balsa e aí a balsa vem 5, 6 dias para Manaus. E não é todo dia que sai a balsa lá de Santarém. Então, se o cara chega no dia errado lá em Santarém, ele espera mais 3 dias. É muito inviável você vir pela malha terrestre para Manaus. E fica caro, né? Porque demora e o frete é mais caro. Você trazer uma carreta hoje para Manaus, de São Paulo, não é nada barato. Pode colocar aí mais de 20 mil reais. Principalmente, pelo menos para a gente, né? E é muito complexo, assim, falar. Se o Danilo quiser complementar com as informações que ele sabe sobre a BR-319 e seus mistérios. Eu queria fazer um comentário sobre a passagem aérea. Acho que assim como todo e qualquer modal logístico, seja transporte de pessoas ou de cargas, o que demanda, o que faz o preço é a demanda, né? Então, companhia aérea, Manaus-Porto Velho, é passageiro, não é carga. Então, se não tem demanda de passagem, o preço eleva, porque senão não faz sentido. E as companhias aéreas, né, ganham esses trechos por divisão pelo governo. O governo institui, olha, quer fazer, beleza, mas você tem que fazer Manaus-Porto Velho. Então, está um absurdo de caro, porque ninguém está indo daqui de Manaus-Porto Velho no avião e ninguém quer sair de lá para vir para cá. É pontual, eu entendo que isso seja pontual. Mas o mesmo aconteceu com o rodoviário, o rodofluvial. Nós tivemos muita dificuldade para conseguir carretas para mandar, porque nós temos uma logística estruturada para Rondônia e Acre. E o nosso carro-chefe era o rodofluvial. Nós carregávamos uma carreta de 90 a 100 metros cúbicos e colocava numa balsa aqui em Manaus, ia pelo Rio Madeira e chegava em Porto Velho. Só que aí a seca atrapalhou, as carretas começaram a parar porque a balsa está mais lenta, né? O rio baixou. Todos sabemos que o Rio Madeira ele é um rio muito perigoso, né? Tem muitos detritos e tem que ir muito devagar em alguns trechos. Isso demora. Então as carretas começaram a ficar paradas nos portos, cheias ou vazias, tanto faz. E aí, de novo, carreta ficou cara. Então, toda vez que tem muita demanda e pouca oferta, o preço aumenta. Aéreo, fluvial, rodoviário, tudo. Só para pegar aqui a informação do Fábio, agora, no período da seca, uma carreta está R$ 45 mil. 45 mil. Um container, R$ 26 mil. Antes da pandemia, um container era 10 mil, uma carreta era 18, 17. Seria uma ideia de preço. Não é só o teor, obviamente, da pandemia ou da seca, tem outros fatores, né? Combustível é o maior deles. Mas esse é o grande problema da logística, né? Escalabilidade, oferta e demanda. Quem tem carreta
Quem tem avião cobra o preço que quiser. Ponto. E tem gente que vai pagar. Né? Quem fábrica que não pode parar. Produto que o cliente comprou que tem que chegar, vai pagar. A BR-319 em si, ela é, de novo, toda essa novela política, mas ela ainda é um dos principais pontos de transporte de passageiros, se não o principal, nem dos principais, só tem 3, rodoviário, fluvial e o aéreo. O principal ponto de transporte de passageiros, Porto Velho e Manaus. Manaus-Porto Velho. Eucatur opera até hoje, com atolamento ou não. Então, tem 2 momentos muito críticos da BR. Né? Esse momento que nós estamos agora, a partir de setembro, começa o período de chuvas, né? Apesar de a gente ter tido essa seca, chove ainda. Novembro, ele está intransponível, porque atola toda hora. Atola toda hora. E os ônibus, por exemplo, eles não têm a tecnologia que tem uma carreta, que tem tração, tem várias rodas, etc., que atola também. Mas, mesmo assim, é a única opção das pessoas. É a opção mais rápida, quer queira ou quer não. Esse exemplo que parou 18 horas, ele faz essa viagem em 2 dias. Se pegar um barco de Porto Velho para Manaus, é 4 dias. 5 dias, na melhor das hipóteses, né? Se parar. Então, a BR ela é, sim, uma opção, mas é uma opção aleatória. Tem dias que você tem que ir, se chover, você tem que parar. Seja pessoas ou seja carga, tem que parar, porque senão você vai atolar. E já tem tratores que ficam passando para cima e para baixo em alguns trechos da BR, justamente porque eles sabem que algum caminhão vai precisar atolar, eles estão lá, você paga, né, que não é barato. Já criou um mercado. Já virou um mercado. Tem morador na BR-319 que comprou um trator por causa disso, porque criou um mercado. Porque não sai essa BR. Se sair, não é só uma questão de mais um ponto logístico, tem outras áreas de transporte, Belém-Manaus, Santarém-Manaus, Vila do Conde-Manaus, e até ceder o Porto de Porto Velho para Manaus. Toda essa economia derivada dessa parte fluvial, ela é uma das principais questionadoras. Você vai fazer essa BR, quebra todo esse negócio fluvial aqui. Tem infraestrutura também. Infraestrutura em Porto Velho, para receber, provavelmente, sai uma BR-319, Porto Velho tem que ter uma mega estrutura, infraestrutura, para receber um fluxo, chuto aqui, 20 vezes maior do que hoje ela tem. Ou seja, todo mundo que vai via Belém vai via Porto Velho. Idem para Manaus. Essa chegada da BR-319 para Manaus, que ainda tem trechos de balsa, por exemplo, não tem infraestrutura para receber 1.000 carretas por mês. Por mês não, por semana, sei lá. É uma coisa de louco. Belém hoje tem, mas já trancos e barrancos, né, que já está dividido. Belém, Santarém e Vila do Conde, porque Belém já engargalou, né? Não consegue mais. Então, assim, não é só fazer a BR, tem que pegar infraestrutura de onde sai, infraestrutura de onde chega, infraestrutura das comunidades, tem a questão ambiental, óbvio que tem a questão ambiental, que é a principal desculpa hoje, a principal justificativa ambiental, mas não é tão simples. Então, eu já tive muitas esperanças da BR-319, e eu acho que talvez o meu filho, quando tiver 40 anos, consiga passear, porque eu realmente não tenho mais essa expectativa. Então, assim, qual a solução que a Bemol achou, por exemplo? Nós encontramos um parceiro fluvial que faz essa viagem com um ferryboat. Não sei se todo mundo está familiarizado, o que é um ferryboat, é uma embarcação estilo balsa, mas tem camarotes, né? E tem uma entrada, assim, é como se fosse uma balsa com mezanino, né? Nós encontramos um ferryboat, nós negociamos. Ele tem carga vindo de Porto Velho para Manaus, e ele estava indo vazio de Manaus para Porto Velho. De novo, o problema do avião, que é o Mercado Livre tem. Nós negociamos, olha, eu quero o teu porão, tu tem, sei lá, 5 viagens por semana, eu quero todo o teu porão. Então, eu saí dessa demanda do rodo fluvial, que vezes ia pela BR-319, vezes ia por balsa. E fiquei menos escravo desse modal, né? BR, quando trava, ninguém passa. Aí engargala o porto, né, com as balsas. Enfim, então o aéreo nós usávamos, nós não usamos mais para Porto Velho. Chegamos até a ter uma iniciativa de fretar um avião próprio, com logo Bemol,
Mas, de novo, mesma problemática. Com o tempo, ele fica inviável. Ele vai cheio e volta vazio. Então, você paga a ida e a volta. Né? Então, é caro. Com o Gustavo, né? Desculpa. O Gustavo comentou. Por algum momento, você tem que investir, você tem que arcar com esse... é um investimento, a gente chama de investimento. Eu estou investindo, não estou passando isso para o cliente final, mas isso é temporal. Não dá para manter para sempre. Então, você vai galgando ali mercado para pagar com o tempo. Entendi. E aí, assim, essas parcerias que vocês fazem, eu fico aqui me questionando, assim, nesse processo de digitalização, entendeu, de monitoramento, de você saber onde que está a carga, é possível fazer essa integração? Vocês conseguem fazer mesmo com esses parceiros? Como que funciona? Assim, acho que para o Mercado Livre também funciona. Para a Tapajós, vocês estão mais em Manaus, né? Mas acho que, de uma maneira geral, vocês conseguem fazer esse processo? Hoje, isso é muito recente. Hoje, com essa demanda gerada sobretudo pela Bemol, vou falar um pouco do mundo Bemol, hoje embarcações também já estão investindo com o seu próprio Wi-Fi. Para quê? Para dar comodidade para o passageiro. Então, tem uma viagem que demora um dia, ele quer, para eles me escolher, eu sou uma embarcação, eu tenho que dar um Wi-Fi, eu tenho que dar uma lanchonete, eu tenho que dar uma refeição. Quando ele pega esse Wi-Fi, bom, aqui a gente consegue integrar, aqui a gente consegue compartilhar. Então, hoje eu consigo rastrear a minha carga devido à tecnologia. Então, hoje a gente já rastreia todas as viagens de Manaus-Porto Velho, por exemplo, porque o parceiro tem a tecnologia, a gente não precisou investir nessa tecnologia, mas já teve parcerias da Bemol com embarcações no qual nós implementamos a antena Wi-Fi dentro da embarcação, para dar comodidade, mas para dar visibilidade para a nossa carga. Então, sim, mas tem que ter parceria. Não é todo embarcador que tem capital, que tem essa visão tecnológica. Tem muito embarcador que até hoje, grandes embarcações, tem várias embarcações de uma mesma pessoa, um empresário, tem várias embarcações e ele não, eu só quero saber de passageiro. Inclusive, várias vezes, nossa embarcação atrasou porque não tinha passageiro suficiente para ele sair na data. Então, sei lá, a capacidade dele é 200 passageiros, deu 100, ele não sai, Bemol, espera, sei lá, Mercado Livre, quem tiver aí vai esperar. A carga já carregada, já no porão, tem que encher passageiros, então não compensa para mim. Ele está errado? Não está errado. O foco dele é passageiro e ele falou isso desde o dia 1 conosco. Olha, se não tiver passageiro, vocês ficam também, tudo bem? Tudo bem, corremos esse risco. Poucas vezes aconteceram, mas aconteceram. Já no Mercado Livre, o Mercado Livre, quando ele chegou no Brasil, ele sentiu uma grande dificuldade de trabalhar logística, né? Porque grande parte da logística era dominada pela estatal, né? E isso dificultava porque era muita burocracia, engargalava em muitos lugares e não tinha a velocidade que a empresa queria naquele momento. Então o Mercado Livre foi lá e criou um mercado em envios. Já tinha criado um mercado pago como solução para transacionar 100% das operações dentro do marketplace, né? E em seguida criou o mercado em envios, justamente para atender essa logística toda. Então hoje, assim, grande parte da logística do Mercado Livre é totalmente integrada porque a logística é nossa. Então, os aviões, claro, são em parceria com a Gol, por exemplo. Mas os aviões são nossos, a gente operacionaliza, a gente conduz. A parte das carretas são nossas também. Uma parte ou outra a gente vai ter um parceiro, mas ele é muito bem mapeado, ele é um parceiro que segue todas as recomendações da empresa. Então, hoje a tecnologia ela é fundamental. Assim, eu acho que ela seria... Não dava para fazer o que a gente faz hoje sem tecnologia. Porque hoje a gente tem um sistema, por exemplo, que 8.000 produtos chegam para a gente fazer a entrega. Nosso sistema hoje cria a roteirização desses 8.000 pacotes e cria rotas onde o cara leva 60 pacotes, 70 pacotes e termina em 3 horas. Porque é tão bem roteirizado, é tão bem mapeado e tem tanta tecnologia envolvida ali que hoje você consegue otimizar muito tempo. Isso reduz custo. Tecnologia para a gente, principalmente para o Mercado Livre, que é uma empresa de tecnologia, o Mercado Livre não se apresenta como uma empresa de logística, nem como uma empresa de cartão de crédito. É uma empresa de tecnologia. Ela é fundamental. E essas soluções encontradas de integração, tudo nosso é mapeado.
os nossos produtos saem em HUs, saem paletizadas ou em lâminas aéreas, e a gente sabe onde está, sabe o que tem dentro de cada produto, sabe que a mercadoria daquele cliente está dentro daquela HU que vai chegar aquele dia, que vai ser processado e vai ser entregue esse dia. Nosso delay, no caso, nossa porcentagem de atraso hoje no Mercado Livre, ela gira em torno de 1,9%. Ou seja, tudo que a gente promete que vai chegar, chegou antes ou no dia. Porque é tudo bem mapeado, isso tem muita tecnologia. Nosso insucesso, que é você ir na casa do cliente para tentar fazer uma entrega e não conseguir, ele é menos de 1%. É uma coisa impressionante. Você expede 1.000 produtos, às vezes volta 1, 2 no dia, entende? É impressionante. Mas isso é devido à tecnologia. Tem muita integração, tem muita solução, tem muito suporte, que está tudo integrado. Então, a tecnologia hoje, no e-commerce, principalmente nas milhas, middle mile, o first mile, então, nem se diga, porque hoje o vendedor vende e, às vezes, a empresa vai buscar na casa dele. Então, tem tudo integrado. Olha, a tal hora eu vou passar no seu negócio. Você precisa estar com o seu negócio, seu produto embalado, etiquetado, e a gente vai chegar e vai fazer toda a coleta. E todo esse processo é integrado por meio da tecnologia, que permite que ele seja muito rápido. Então, tecnologia num negócio como o nosso, da logística, acredito que tanto no Grupo Tapajós como na Bemol, é um diferencial. Está todo mundo investindo em tecnologia, porque a tecnologia agiliza, a tecnologia ela deixa mais barato, a tecnologia ela permite que você pense em novas soluções. Aquilo ali eu já matei com tecnologia, agora qual é o próximo problema, entendeu? É bem bacana. Colaborando, eu tiro até pela nossa realidade, né? Não sei os colegas, mas eu moro aqui há mais de 20 anos e se perguntar se eu sei ir para a área tal, sei ir. Mas eu boto aqui no Google Maps, boto no meu carro e vejo para onde ele está me guiando e eu vou. Eu acho que todo mundo tá tão comum assim, tá na palma da tua mão, é natural como... a tecnologia, né, para a gente usar assim realmente na palma da mão. Então, para a gente assim que atua aqui na área de Manaus, essa questão de você mapear onde está a tua entrega, né, e acompanhar isso, a gente tem um monitor de pedidos ali, então que tem uma equipe que acompanha. Como a gente trabalha e a gente não tem a logística própria, né, terceirizada, então a gente tem parceiros aí como a Motu, a Top Entregas, que eles fornecem de volta aí essa tecnologia, né, parte deles. A intenção futuramente é trazer essa visão, né, de volta para o próprio cliente, né, ali como se fosse um Uber da vida, né? Você pediu, você consegue ver onde está seu motoqueiro ali, porque eu acho que também a pandemia, de novo, né, ela surge como essa virada de chave ali, as coisas elas estão mais imediatas, a tecnologia avançou, mas a forma de consumir também avançou, e assim, a gente... em segmentos, né, cada segmento, mas assim, no segmento de farma, muitas coisas para ontem, assim. Então você tem formatos de entrega que às vezes em 12 minutos, o iFood ele tem uma modalidade de entrega rápida, então 12 a 20 minutos eles prometem entrega, sabe? E ele faz. E como ele faz, né? Muitas vezes chega o pedido na loja, quando chega o pedido na loja, o próprio iFood já chama o motoqueiro. Então, ou às vezes até antes. Então, nem chegou o pedido na loja, o balconista já está ali, já viu o motoqueiro na porta. Por quê? Porque aí ele já vai acelerar o processo de separação da própria loja, né? De separar o pedido, deixar ele pronto e para agilizar, porque aquele motoqueiro, todo mundo é criterizado ali, né? Por tempo de separação, de organização e o tempo de entrega, né? Então tá todo mundo numa cadeia aí obedecendo essa margem que o cliente pagou ali. Às vezes paga a mais, paga 10, paga 15 reais a mais, mas porque ele quer ter essa comunidade aí de chegar rápido. Então essa tecnologia aí de localização ela é essencial para esse formato veloz, né? Legal. Bom, eu estava conversando com o Fábio esses dias. E aí você tinha falado que você tinha vários cases, vários casos de sucesso desses empreendedores, né, e tudo mais. Eu queria começar a escutar esses exemplos, porque assim, um dos objetivos, né, desse trabalho, né, que a Valendo, né, o SC Valendo Economia Criativa a gente está fazendo, é justamente a gente conseguir potencializar esses empreendedores, seja empreendedor criativo, seja empreendedor, né, da moda, da gastronomia, enfim, de produtos de biocosméticos, biotecnologia, potencializar ele e conseguir escoar essa produção, né? Então é por isso até que a gente colocou esse tema, né, no fórum,
porque a gente acredita que tem que andar junto, né, esse desenvolvimento. E aí eu queria saber de vocês assim, quais são as oportunidades que a gente tem, o que a gente precisaria fazer, né, para a gente já ir ajustando isso e andando em paralelo. Legal, cara. A economia criativa é algo tão rico, né, cara? Tão valioso, que tem tanto valor agregado, que você vê uma cidadezinha do interior que você não dá nada para ela. É um grande polo gerador de, por exemplo, tal semente ou tal fruta. E eu acho que a gente conversando sobre isso é um pontapé, porque uma hora essa informação vai chegar, mas ela ainda não chegou para muita gente. Então, o nosso caboclo, o nosso morador do interior, ele não tem noção da riqueza que ele tem em mãos. Ali tem ouro, ali é um local que tem muito valor, mas assim, comparar o ouro, por exemplo, com algumas das nossas riquezas naturais que a gente tem aqui, cara, é algo impressionante. Então, sim, eu conheço alguns casos de sucesso, que são alguns casos que eu mapeei dentro do Mercado Livre, que são pequenas empresas, não são grandes empresas, não são marcas conhecidas, não é nada muito famoso, mas que têm um grande giro porque produzem produtos exclusivos, né? Por exemplo, produtos que vêm das sementes do maracujá. Tem gente que, tanto para gastronomia como para a área de biocosméticos, isso aí por exemplo, gera valor. Você usa de nossa diversidade natural, nossa flora, nossa fauna, para criar produtos. E isso a gente entende que, por exemplo, a Thalita estava aqui falando sobre o sorvete de cumaru. Eu sou fã daquele sorvete. Na primeira vez que eu fui na gelateria dela e experimentei, eu fiquei fascinado, porque eu já tinha trabalhado com cumaru em um outro momento, e quando eu vi que ela estava utilizando isso num sorvete, cara, foi impressionante. Tanto é que esse sorvete vai concorrer a um prêmio. E é isso a economia criativa. É você pegar uma coisa comum, que é um sorvete, todo mundo já tomou, morango, baunilha, né, limão, e você colocar algo diferente nele, algo que ninguém colocou. Uma semente, que parece com baunilha, que tem lá na fazenda dela a rodo, que ela diz que cai lá no chão e dá virando leão, e você coloca e gera um valor naquele produto. Um valor que aquele sorvete, se fosse de baunilha, que é parecido, sabe? Com maru com baunilha. É R$10, mas ela consegue vender a 30, 20, por exemplo. Nem sei quanto é o quilo de sorvete. Mas, então, a gente falar sobre economia criativa e a gente conhecer, mapear esses empreendedores, quem está fazendo economia criativa, quem está produzindo, quem está gerando cadeia, quem está gerando valor, quem são os players aqui de Manaus, aqui da Amazônia, que estão trabalhando com isso. Eu acho que é fundamental. E a Valendo, como organização não governamental, atuando em frentes assim, é fantástico, porque vai ajudar no desenvolvimento, ajuda ao empreendedor que tem o e-commerce a colocar uma embalagem, por exemplo, porque eles não são profissionais, né? Muitos vendem de qualquer forma. Aí você colocar uma embalagem, você colocar uma marca, você produzir com certificados, com as licenças, de forma sustentável, que eu acho que é o mais importante, é fundamental. A gente, por exemplo, teve recentemente um fato que foi que até gerou meme aqui na nossa região, que foi o governador falando que ia cobrar direitos autorais da Amazon porque estava colocando o nome da Amazônia. Mas até que eu entendi o que ele falou. Ele carrega o nosso nome e, olha, então eu vou cobrar dele investimentos na nossa região, eu vou cobrar dele mais participação aqui, eu vou cobrar dele que ele consiga estar mais presente conosco. Porque realmente existem pessoas fazedoras, mas falta fazedores também para escoar essa produção, no caso, como é o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa de logística e ele precisa estar mais presente nisso, né? Acho bacana essa parte de como a logística pode ajudar. Uma das iniciativas que a Bemol faz muito, até lideradas pelo nosso presidente, Denis Mineve, que ele é muito envolvido com causas sociais, enfim, é oferecer para pequenos produtores essa logística de retorno que nós temos, né? Se nós vamos para Altazes com um caminhão cheio, ele volta vazio. Boa Vista, qualquer uma dessas cidades, né? Vai cheio e volta vazio. Então, o próprio Denis ele faz muito essa campanha, né, para pequenos agricultores, para pequenos produtores, de trazer. Então, a gente já teve a oportunidade de trazer muda
muda de planta que estava parada em Altazes. Então, esse trecho que nós fazemos ali, pelo Careiro Castanho, Manaquiri, Altazes, nosso caminhão passa pelo menos 2 vezes por semana ali. A gente faz Manaus, Boa Vista, todo dia. A gente faz Manaus, Silves, né, que passa por Rio Preto da Eva, Novo Remanso, chega em Taquatiara, Silves. Todos esses trajetos a gente faz 1 vez por dia. Então, o nosso presidente sempre fala que, se for, ele oferece um preço competitivo, um preço de custo, para ajudar essas comunidades. Um dia desse ano ainda, a gente estava discutindo sobre como trazer lixo já separado, né, papelão, plástico, metal, no nosso caminhão, para ajudar a Presidente Figueiredo, algumas cidades que têm eventualmente esses eventos, né, para ajudar. Então, a gente estava discutindo formas, desde que esses resíduos, né, eu falei lixo, tem muito pejorativo, mas esses resíduos que podem ser recicláveis, eles têm muito valor. E tem empresas muito competentes aqui na capital para pegar isso e transformar nesse valor. Então, de um lado, a gente fomenta a economia porque pessoas vão trabalhar nessa coleta seletiva, ajudando o meio ambiente, gerando uma economia, ajudando esse transporte que não é barato. Você vai contratar qualquer transporte de Manaus para qualquer cidade dessa que nós chegamos, é R$1.000, dependendo da carga, se tem que carregar, se não tem que carregar. E a gente está fazendo essa volta vazia. Então, o nosso próprio presidente está sempre, né, ali, permeando essas comunidades, líderes comunitários, fala com os órgãos públicos justamente para deixar isso em aberto, né? Não só no tema economia criativa, mas também sustentabilidade, né? Não necessariamente cargas que são artesanatos ou coisas transformadas, mas algo que já corriqueiro, como farinha, como a produção, né, de produtos, desde que seja compatível, desde que a gente possa oferecer um serviço de qualidade. Assim, a gente não tem tecnologia no nosso veículo para trazer açaí, por exemplo, isso vai estragar. Peixe, a gente não é compatível com o nosso tipo de produto, nem o nosso tipo de caminhão, tem que ser um caminhão refrigerado. Então, tudo que não é, que nós chamamos, tudo que é carga seca é compatível. Então, a gente está começando a pegar um pouco mais nesse tema também, mas com foco em melhorar a economia local, né? Então, a Bemol é muito, muito regional e ela faz questão de investir nesse segmento. Legal, eu acho que aí, mais para frente, a gente até pode pensar em alguns projetos em conjunto, né? Porque, no final das contas, a gente vai estar trabalhando com isso. Acho que dá para fazer muitas parcerias, né, com a Bemol. Não, com certeza. Legal. Eu queria só contribuir para valorizar uma turma que a gente entende, e, de novo, a pandemia ela sempre volta, que foi essencial para a gente poder sobreviver, né, na pandemia, e diversos setores carregaram assim nas costas, que são os motoboys, os entregadores, né? Que, assim, para a gente aqui do segmento farma, eles fazem, assim, imensa parte do trabalho, né? Eles são os profissionais que disponibilizam esse produto sair ali da minha loja e chegar até meu cliente. Eles são a galera que vai ali no restaurante e deixa na sua casa, né? Que tanto na pandemia se arriscaram tanto, né, em levar. Então, a gente, como empresa, a gente vê muito também o valor desses profissionais. A gente nas lojas que a gente tem como Dark Store, né, a gente tem uns espaços ali com ar-condicionado, com água ali, um snackzinho, um sofá para acomodar eles, porque a gente entende realmente recebê-los bem, né? Porque a gente entende que boa parte do negócio também, da logística, depende deles, né? Sem eles, a gente não consegue fazer isso chegar na mão do cliente. Então, assim, valorizar essa galera que realmente é muito importante. Não, com certeza. Bom, gente, só lembrando, né? A gente está transmitindo ao vivo para todo o Brasil, né? Pelo nosso canal do YouTube. Lembrando também que a gente tem os próximos dias, né, quarta, quinta e sexta, vão ser mais 9 painéis que vão estar acontecendo. Se você quiser participar, né, a gente está localizado aqui no Senac, né, da Djalma Batista. Então nós temos vagas, você pode chegar aqui para assistir os painéis, né, acompanhar, fazer pergunta, e esse é um ponto importante. Daqui a pouco a gente está chegando nos momentos de pergunta. Quem está acompanhando a gente aqui pelo chat,
pode enviar, né, suas perguntas. Se alguém aqui do público quiser também fazer, só levantar a mão que a gente está passando um papelzinho para vocês colocarem a pergunta. Tá bom? Bom, a gente, enquanto isso, né, enquanto a gente vai recebendo a pergunta, se tiver alguma, bom, eu queria saber de vocês, assim, se vocês trouxeram mais alguma coisa para a gente conversar antes de eu subir o próximo tema. A gente já está quase finalizando também, mas se vocês tiverem alguma coisa que vocês separaram e eu não consegui perguntar, fiquem à vontade também. Algum case, Fábio? Fica à vontade, cara. Vamos lá. O Mercado Livre hoje é um marketplace, né? Então, qualquer um, ou uma empresa, a Bemol, por exemplo, ela pode se cadastrar no marketplace, pode vender. Você pode se cadastrar no marketplace como pessoa, vende no marketplace, tanto como pessoa física. Depois, é claro, vai precisar virar pessoa jurídica. Eu também já tive a experiência de trabalhar no marketplace. Então, o e-commerce e a tecnologia, ela é uma vitrine para o seu negócio chegar em lugares onde ele não chega, né? Então, quando você coloca o seu negócio na internet, você deixa de vender na sua rua, ali no seu negócio local, e você começa a mostrar para o mundo o que você está vendendo. Então, o Mercado Livre, ele hoje é uma ferramenta que você consegue um pouco mais de alcance, um pouco mais de visibilidade, do que se você, por exemplo, montasse até um próprio site. É por isso que tem taxas de comissão, você paga um pouco mais caro, porque tem todo esse trânsito, né, que acontece dentro da plataforma. E nisso a gente consegue descobrir alguns cases. Por exemplo, a gente tem um case muito bacana que produz produtos naturais, por exemplo, como cachaças, bebidas alcoólicas, que ele sai de Manaquiri, que é uma cidade aqui do interior. E esse vendedor, eu não vou te revelar o nome dele em específico, mas ele transaciona cerca de 600 litros que cada garrafa tem 1 litro, né? 600 garrafas por mês dentro da nossa plataforma. E não são cachaças normais. É cachaça de açaí, é cachaça de cupuaçu. São bebidas que a gente procura na plataforma, a gente não encontra ninguém vendendo isso. E ele está lá vendendo. E aí você vê lá a reputação dele. É um cara que entrega legal, faz um bom atendimento. É um cara que tem uma embalagem bem artesanal, mas bacana. Tem um outro case, por exemplo, eu acredito que seja uma empreendedora, porque o nome dela tá o nome dela, né? Que ela faz biojoias. Ela pega sementes, aquelas várias sementes que estão no chão da floresta, e ela transforma em pulseira, transforma em colar, transforma em adereço para sandálias. E a gente vê também que ela tem um volume grande de vendas. Porque imagina se você incentiva uma empreendedora como essa, de alguma forma, né, com conhecimento, com tecnologia, com mais facilidades para ela investir ou para ela ter uma logística melhor, como ela não conseguiria expandir ainda mais, né? A gente tem vários cases. Por exemplo, a gastronomia também é um case fantástico. Só que, é claro, no Mercado Livre a gente não consegue negociar tudo, né? A gente consegue negociar, por exemplo, geleias de cupuaçu, que são geleias diferenciadas, geleias de biribá, geleias de pimenta, que tem só aqui na nossa região. Então, tem alguns empreendedores que estão começando também a produzir e não vender só no cenário local. Alguns a gente até conhece aqui da nossa região, são conhecidos, que já entraram na plataforma e estão começando a expandir esse negócio. Por exemplo, tem produtores de açaí, que eles vendem açaí pelo Mercado Livre, as sementes, né? Não sei como eles fazem isso, mas eles vendem, eu acredito, para outras empresas também. Eles vendem muito local, né? São ali de Manacapuru. E eles abastecem algumas redes de franquias famosas aqui de Manaus, famosas mesmo, que trabalham muito com isso. E hoje eles já estão usando o Mercado Livre para chegar em outros locais. Então, que bacana a gente usar a tecnologia como uma ferramenta de vitrine para impulsionar o negócio das pessoas. Isso é muito legal. E aí, assim, o Mercado Livre, ele detecta, né, esses empreendedores, vocês entram em contato, tem alguma interação com eles ou é só por uma questão de dados? Existe um contato quando ele começa ele é um vendedor que se destaca muito, e quando a gente tem o nosso centro logístico disponível. Por exemplo, a gente chama um empreendedor para o nosso centro logístico. Olha, você está vendendo uma média de 50 produtos por semana. Poxa, que bacana, eu quero te conhecer mais. Vem participar do meu centro logístico. Eu convido o empreendedor
a enviar os produtos dele para o meu centro logístico, no caso em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. E nesse centro logístico eu armazeno o produto dele e faço já separação, embalagem, expedição, que é o full. É essa interação que a gente tem. Esse cliente ele ganha um gerente de contas, ele ganha um treinamento especial, tem toda uma capacitação para que ele consiga ainda desenvolver mais o negócio dele. Manaus ainda não tem um full, até porque é bem complicado montar um full, né? Tem que ter um giro muito grande. Mas você conseguiria mandar, por exemplo, os produtos criativos desse empreendedor, sei lá, aproveita esse avião que está indo para São Paulo ocioso e você usar o... Conseguiria, com certeza. Esse é o nosso grande objetivo. A gente esbarra em algumas questões tributárias, de Zona Franca, de Suframa. A gente esbarra em algumas partes que são um pouco mais complexas. Não é só a gente operacionalizar. A vontade a gente tem, mas existe toda uma legislação, toda uma legalidade que não é que a gente precisa se encaixar, é porque ela é muito difícil de se encaixar. Talvez uma simplificação, né? Aí uma proposição. Existe muita aí burocracia, principalmente voltada à Suframa, né? Porque existe toda uma fiscalização e você às vezes não pode implementar a velocidade que você quer, que é o cara postar num dia e a gente já fazer a coleta e a gente já poder processar e a gente já expedir. Não tem como fazer isso em Manaus sem passar por uma fiscalização, sem parar no aeroporto para fazer todo um processo de... Então, não tem como fazer isso ainda. Então, essas questões tributárias, essas questões fiscais, elas engargalam um pouco o processo. Mas, assim... normal, né? São as leis que a gente tem. Cada estado tem a sua lei tributária. E aqui a gente tem isso muito bem rigoroso. É diferente em outros estados. A gente não tem toda essa severidade para atuar em outros locais. Porque é muito mais simples. Mas aqui, por ser Zona Franca, por ter vários incentivos, tanto para quem compra como para quem vende, é um pouco mais complexo. Isso trava um pouco o processo, mas é uma coisa que a gente anda conversando. Não é um tema meu, né? Mas é um tema que, nossa, vem gente de todo o estado do Brasil para cá para conversar sobre isso. Tem reuniões, faz congressos e tenta viabilizar, mas ainda ninguém conseguiu. Entendi. Por isso que ainda mas tem esse entrave. Sim, mas se um dia a gente conseguir, eu acredito que está perto, a gente vai começar a trabalhar melhor com esses empreendedores. Aí vem uma equipe nossa do Mercado Livre para mapear, para entrar em contato, para incentivar. Um gerente de contas para essas pessoas, principalmente que já são muito vendedores, que já vendem bastante. Principalmente de moda. Moda também tem uns cases bem legais aqui da nossa região, sabe? Muito massa. Bom, gente, antes da gente ir para as considerações finais, né, que infelizmente o nosso tempo está acabando, eu vou passar aqui uma pergunta que a gente recebeu da Luísa Matos, de Boa Vista. Como concorrer com negócios na região sudeste, já que o frete em nossa região encarece o produto vendido? Acho que é uma pergunta para fechar mesmo. Não tem como concorrer. Essa é a verdade. Porque assim, você vende uma garrafa de água e o seu concorrente em São Paulo vende a mesma garrafa de água. Você não vai conseguir concorrer, porque na verdade você pode concorrer localmente, né? Ou talvez a pessoa que mora em Boa Vista compre de você, porque você está lá. Mas a pessoa que está em São Paulo, a pessoa que está em Porto Alegre, ela não vai comprar, sendo bem sincero, porque o frete não vai compensar. Então você precisa, de fato, se reinventar. Você precisa usar a sua criatividade, você precisa enriquecer. Mas essa garrafa de água aqui, ela é de uma fonte, de tal lugar. E você precisa, às vezes, ela já é tudo isso, mas você ainda não vende ela dessa forma. Não, mas nas aldeias indígenas de tal lugar, a gente coleta essa água, tem todo um trabalho. Entendeu? São coisas que agregam valor. Um valor imaterial, que é a mesma água, mas às vezes ela carrega um significado diferente. Se você quer empreender e você é da região norte, você precisa se diferenciar. Você precisa vender, não é o que todo mundo está vendendo. Você precisa vender o que tem valor no seu local para você colocar isso para fora, entendeu? Até somando contigo, tem um case de uma marca daqui que eles vendem água lá na Europa, que é água de rios voadores, que eles botam na garrafa de vidro e vendem a 80 euros a garrafa, assim. E eles fazem isso acontecer. Aí a resposta, né? Eu acho assim, um pouco complementando o que o Fábio falou, eu acho que a diferença da competitividade, ele não vai ser no produto trivial, né? Como você está o exemplo da água. Você não vai vender uma água com todo esse custo logístico, né? Mas você vai vender algo específico da região, né? Hoje a tecnologia te permite
vender em qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo. Então, discordando gentilmente aqui do Fábio, eu não necessariamente preciso garantir uma boa venda na minha região para vender isso para fora. Se eu tiver um produto competitivo, com valor, e, sobretudo, nem precisa ser tão competitivo localmente, ele vai ser um diferencial lá no Sul e Sudeste, sim. Uma cachaça de açaí, uma cachaça de cupuaçu, um artesanato, uma bijuteria, só tem aqui. Esse é o principal valor. O que eu entendo é que a gente precisa, sim, investir nessa educação financeira, que não é tão simples, e é menos ainda aqui na região, para as pessoas entenderem realmente, olha, eu tenho que colocar o preço do frete, eu posso vender no Mercado Livre como marketplace, mas eu posso oferecer em redes sociais, Instagram, WhatsApp, e não tem fronteiras. Tem um custo, é inerente ao processo. A escalabilidade reduz esse custo. Então, você tem que ter uma boa divulgação e um produto de qualidade com um diferencial com o público certo. Se você for vender algo de cupuaçu em Manaus, você vai ter uma mega concorrência. Se você for vender algo de cupuaçu lá no Sul e Sudeste, nem tanto. Só precisa descobrir como que eu entro nesse mercado. Então, essa é a forma de ser competitiva. Primeiro pelo diferencial, pelo valor diferenciado, não pelo trivial. É como a Bemol se posiciona em relação ao Mercado Livre e à Amazon. A minha concorrência com eles não é por preço, não pode ser por preço. O que o Mercado Livre compra de uma indústria como Samsung, como Ripple, como Electrolux, são 10 vezes, no mínimo 10 vezes maior do que a Bemol compra. Então, qual é o diferencial? São outros. Regionalidade, entregar em São Gabriel da Cachoeira, dar um crédito um pouco mais fácil do que o cartão de crédito, ter um crediário específico, ter um atendimento diferenciado, ter uma rede. Então, esse é o diferencial. Eu sou regional, as pessoas falam minha língua, mas eu tenho outros atributos, né? Esse é o meu público. A Bemol também se colocou nessa posição. Será que eu começo a oferecer no site para entregar no Sudeste? Sim, o nosso frete vai ser diferenciado. Eu entrego um ar-condicionado se alguém comprar lá no Rio de Janeiro. A propósito, Rio de Janeiro a gente vende muito ar-condicionado de janela. Muito ar-condicionado de janela. É incrível. Só produz aqui na Zona Franca, né? Então, sim, acho que sim, é competitivo, mas você tem que entender, tem que fazer uma inteligência de mercado, né? Não adianta você querer vender algo trivial, um pacote de biscoito que produz aqui pode ser que produza alguma coisa aqui na Zona Franca, mas essa mesma coisa já está lá. Então, tem que ser pelo diferencial regional. Isso está fazendo toda a diferença. E você não vai vender só para o Sudeste, vai vender para a China, vai vender para a Europa, vai vender para os Estados Unidos. Basta, de novo, a informação, como fazer, está tudo na internet. Até nem precisa aprender mais outra língua. Você tem dispositivos que traduzem em tempo real o que você está falando, que traduzem um piscar de olho em milissegundos que está escrito numa página, do português para qualquer língua, de qualquer língua para português. Então, hoje não é barreira. Vide a China. A China coloca tudo nesses tradutores automáticos e vende para todo lugar. Então, nós podemos fazer o mesmo. Eu sou partidário que, sim, a gente tem como ser competitivo desde que a gente estude o mercado que a gente quer chegar. Sim. E eu acho também que, né, nessa parte de e-commerce tem muito como que a gente vende o produto, né? Então, por exemplo, às vezes você entra, sei lá, no Mercado Livre, você tem 2 produtos iguais, mas as fotos são diferentes. A foto de um você vê que é melhor trabalhada, chama mais a sua atenção, a descrição, né, também é melhor elaborada. Então, eu acho que também tem algumas coisas que dá para ser trabalhada, né, para, às vezes, chamar um pouco, né, mais a atenção daquela pessoa que está só, às vezes, zapeando, passando a tela e olha uma foto, pô, o que é isso? Aí vai lá e clica. Né? Então, tem também todo esse... É difícil, né? Eu acho que esse é o ponto, é difícil. Tem que ter essa inteligência, né, de mercado, tem que dar uma pesquisada, tem que entender quais são as formas mais atrativas. Mas, assim, é possível, né, desde que a gente faça tudo isso, né? Bom, senhores, a gente já está chegando, né, no nosso final desse segundo dia, né, do fórum. A gente está indo para as considerações finais, né? Antes de mais nada, queria agradecer a presença de vocês. Né? Então, se vocês quiserem, o microfone está aberto para vocês. Se vocês quiserem, né, dar a última palavrinha, fique à vontade. Pode ser daqui para lá. Pode ser daqui para lá. Bom, mais uma vez, assim, obrigado pelo convite, parabéns pela essa iniciativa. Me coloco à disposição para ajudar com projetos, seja Bemol, seja Danilo, enfim, dependendo do escopo. Eu acho que o título é mais do que conveniente para o momento. Eu acho que
Cada vez mais, pandemia, seca, sempre vai ter alguma guerra, né? Não podemos esquecer da guerra, ainda tem guerra. Cada vez mais nós temos que ser criativos, porque cada esse impacto global resume, né? Resume não, ele influencia na nossa região. Não adianta achar que na guerra na Ucrânia não tem impacto aqui. Tem impacto aqui na logística, no combustível, em outros insumos que a gente compra de lá. Fertilizantes, por exemplo. Não adianta achar que a guerra no Irã, na Palestina, lá em Israel, não influencia. Então a gente tem que estar assim, conectado com o mundo, ser criativo, né? E eu acho que o varejo, em geral, ele sendo digital ou não, ele anda muito para e passo com a comunicação, né? Não tem como mais hoje só expor o produto para vender, seja ele físico ou online. Você tem que ter os canais, você tem que entender a linguagem do seu cliente, você tem que ser, isso é ser criativo, né? Não é mais as pequenas, as grandes faixas de mercado. A gente está procurando as pequenas faixas. O interiorano, os 5 mil habitantes ali daquele município que é esquecido, eu quero, o Bemol quer, né? Eu tenho que chegar lá, eu tenho que dar o mesmo tratamento. Isso é ser criativo. Isso é descobrir forma de chegar. Uma vez o nosso presidente falou: Danilo, eu vou te dar um desafio de logística que eu acho que tu vai me odiar depois. O que foi, chefe? Tu vai entregar agora em Cruzeiro do Sul. Meu, Cruzeiro do Sul leva, sei lá, 22 dias para chegar de rodoviário, rodofluvial, enfim. Mas tá lá, o cliente Cruzeiro do Sul, temos uma loja lá, ele compra no site, chega. Quem que vai ficar interessado em vender para Cruzeiro do Sul? Provavelmente quem está interessado em vender em São Gabriel da Cachoeira. Então a Bemol ela olha esses mercados no qual os grandes ainda não estão olhando. Então a gente sai na frente nesse momento. Não é fácil, não é barato, não é simples. Fora tudo isso, a Amazônia Ocidental tem toda uma questão tributária que sim, Bemol se beneficia muito, mas atrapalha. Atrapalha. Porque você não pode fazer qualquer movimentação interestadual. Consulta Cefaz, usa a Bemol como case. A gente vai consultar a Cefaz e eles perguntam, mas como é que vocês fazem? Assim, a gente é o case, porque a gente que paga mais tributo no Amazonas. Então a Bemol escolheu 2 empresas no Amazonas para servir como case para as outras, Bemol e Honda, né, de movimentação. Então a gente às vezes vai perguntar para a Cefaz como é que faz? Não sei. Em qualquer outro estado, como é que faz? Não sei, porque Zona Franca só tem aí. Então, muita coisa. Assim, a Bemol cresceu customizando o seu serviço, pensando no cliente, mas também atendendo legislação. Então, Amazonas, Amazônia, sempre vai ser algo customizado. Então, a criatividade aqui ela é necessária, preponderante, e ela é que vai fazer a região crescer. Não é alguém de fora. Pode vir Amazon, Meli, nada contra. Mas veio outros players também, não conseguiu lidar com a questão tributária. Não conseguiu entender e chegou aqui e disse, puxa vida, perdi todo o meu lucro, vou tentar compensar. É muito difícil. Então, essa criatividade ela é exportada também. Então, acho que é muito pertinente. Adorei participar do painel, agradeço muito a organização. E me coloco à disposição para os novos eventos, novos projetos que vocês quiserem. Obrigado. Poxa, que bacana. Reforço que eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que foi muito valoroso que a gente conversou. Já trabalhei na Bemol com o Danilo, né? Então é um prazer estar vendo o Danilo de novo. Foi um prazer também te conhecer, viu, Gustavo? E é isso. Eu acho que eu também levo um carinho muito grande pela Bemol por ser uma empresa regional. Acho que tem uma missão fantástica na região, né? Que realmente é atender aquilo que ninguém atende. Então, cara, sensacional. E me coloco à disposição também. Você sabe que pode contar comigo para o que der e vier, né? A gente está junto, a gente sempre teve e não vai ser diferente agora. E quero expandir mais sobre isso, cara. Com certeza, nós que somos daqui de Manaus, né, da nossa região, a gente conversa muito com o Meli para ter essas expansões, para ter esse entendimento, porque eles não entendem. Poxa, como é que funciona esse negócio da Zona Franca? Por que eu não posso tirar o produto daí no mesmo dia que eu vendo? Ele não tem esse entendimento. Eu entendo, é complexo. Nem eu entendo direito. Olha que eu trabalhei como subgerente na Cefaz 5 anos, trabalhando com isso. E eu não sei tudo.
Então, é tudo muito complexo, sim, mas a criatividade ela é fundamental, porque é ela que consegue desviar desses caminhos complexos e encontrar soluções criativas, né? Então, que bacana, que legal estar falando sobre isso com vocês, que bacana estar participando desse painel e parabéns, foi um evento muito bacana, cara. Legal. Valeu, Fábio. Agradecer de novo o convite, né? Agradecer também os colegas Fábio e Danilo pela generosidade. É muito legal a gente encontrar profissionais aí dispostos a partilhar, né? Ter esse olhar de generosidade mesmo. Eu me senti muito acolhido também por vocês, então obrigado de novo pelo convite. Acho que para finalizar é isso, assim, agradecer. Eu espero ter deixado claro aqui os pontos, que a nossa marca está aí realmente para atender, né? Sabendo aí da importância que a gente tem, né? Sendo do segmento de saúde, a gente atende muitas pessoas, a gente entende a necessidade que é esse segmento, né? Quero agradecer a vocês, obrigado pela presença, foi um painel muito rico. A gente com certeza vai estar consolidando, né, tudo isso que a gente conversou, e a gente vai transformar isso num plano de ação, porque a nossa ideia aqui é realmente conseguir desenvolver a economia criativa, e aí a gente vai estar voltando com vocês, para vocês darem uma olhada nisso. E aí é isso, gente, a gente encerra o segundo dia. Amazônia Criativa, plante essa ideia. Valeu, gente, obrigado.